aquela da enciclopédia? Já. Da Ravena era... Meu pai é o trigon, mas podia ser quadrigon. Porque... Eu não entendi a piada, mas tá legal, porque eu tô gravando. Não, porque ele é trigon, mas ele devia ser quadrigon porque ele tem 4 olhos. Eu não lembro do pai da Ravena. Depois eu te mostro. Tudo bem, pessoal? Aqui é a Ravena do canal 2,5. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma cirurgia que é muito comum entre os orientais. Inclusive eu já fiz 2 vezes, então eu sei bastante até sobre o assunto, sobre o tema, tá? O nome da cirurgia é blefaroplastia, mas traduzindo no bom português é a ocidentalização das pálpebras. Por quê? Porque os orientais, entre 60% não tem a dobrinha. E por mais que vocês pensem que não tem diferença, faz muita diferença no olhar, tá, gente? No meu caso, particularmente, eu tinha muito complexo. Eu sempre achei os meus olhos muito pequenos, tá? Não que hoje em dia os meus olhos sejam enormes, mas faz muita diferença quando você vai usar maquiagem. O seu olho fica parecendo inchado. Na foto, seu olho fica mínimo. Fica muito engraçado, né? Não, não é engraçado. Quando você sorri, você não vê nada. Ainda não, cara, ainda não. Tá. Não muda muita coisa. Vou fazer a terceira vez. Não. Já chega, né? Já chega. Primeiramente, na verdade, eu vou falar sobre as 2 técnicas que podem ser feitas, tá bom? Existe uma primeira técnica, que foi a que eu usei a primeira vez, que é a técnica tradicional. Ela é muito mais trabalhosa, a recuperação também é muito mais delicada. E existe uma segunda técnica, que é uma técnica que só envolve, tipo, 2 pontinhos, na verdade. É super simples, não é muito invasivo. E foi a cirurgia que eu fiz a segunda vez. Então eu vou falar um pouquinho sobre a primeira técnica pra vocês, tá bom? Primeiro, você toma uma série de antibióticos, você usa uma pomada anestésica no local também. Foi a xilocaína. No meu caso, deu uma reação alérgica, tipo 0,0000001% da população tem alergia. E lógico que eu fui contemplada, né? Eu passei, tipo, na hora já começou a dar o efeito, só que aí começou a ficar muito vermelha e começou a ficar com um monte de bolinhas. Como se fosse mesmo, é uma alergia mesmo, né? Aí, no caso, eu fui pra operação. Primeira coisa, assim, a anestesia é, acho que a parte, assim, pior. Nas 2 técnicas, tá? A anestesia, ela chega muito perto do olho, então dá muita aflição. Você fica, tipo... Você vê a agulha, né? No caso, as 2 cirurgias, tá? Eu fiz estando acordada, não fiz com anestesia geral. Então, eu estava sentindo e vendo tudo, tá? Tava sentindo? Não. Sentindo o movimento. Ah, tá. Aí, no caso, primeiro, essa anestesia que ela vai, tipo, bem dentro do olho mesmo. Ela parece que vai até atingir a córnea, sabe? Então, perto que ela chega. Aí, tudo bem. Quando a anestesia ela faz efeito, começa o quê? O médico, no meu caso, ele usou um bisturi elétrico. Então, eu não pude estar com nenhuma peça de metal no corpo. E eu tinha que segurar, acho que era tipo um condutor, bem rente ao corpo. Aí ele começou, aí primeiro você faz o corte, né? Depois que você faz o corte, o médico abre esse corte e ele tira camadas de gordura, que são que realmente deixam a pálpebra com aspecto de mais caído, mais pesado. Ele fez, tipo, aí ele retirou aquela camada de gordura. Ele me mostrou, tá? Então é bem, assim, bem desagradável. Então, se vocês não têm também sangue frio, também é meio difícil fazer cirurgia, porque o tempo todo você fica acordada, você fica vendo e você vê a mão do médico ensanguentada. Mas ele só te mostra também se você quiser, né? Você falar que não quer ver, ele não mostra. Sim, mas no meu caso, não sei se toda cirurgia, tipo,
acho que a maioria, ele pede realmente pra você abrir os olhos e você... Porque às vezes ele tem que ver se tava simétrico. Então ele precisava, tipo, estar acordado, de qualquer forma. Então, ele fez todo, ele me mostrou, né, realmente aqueles dedinhos cheios de sangue. Então, eu acho que se você não tem, ou se você tem um pouquinho de medo, eu recomendo você a trabalhar bastante isso antes de fazer a cirurgia, porque realmente é muito importante. Eu, no caso, também eu era bem louca, eu queria sempre quis fazer essa cirurgia, então foi uma coisa que eu já tinha em mente. Apesar que foi muito mais complicado do que eu imaginava. Por quê? No meu caso, no primeiro lado que eu tava fazendo, ele tava ainda fazendo o corte, ainda tinha que fazer a sutura, tinha que fazer o segundo lado. A anestesia, ela saiu. Acabou minha anestesia, entendeu? Então eu já tava sentindo tudo, fazendo o primeiro lado. Então ainda faltava o segundo, faltava os pontos. Então foi complicado. Outra coisa também que dá agonia bastante é... No caso, você não sai com curativos, você só sai com os pontos. Então você vai ver aquele ponto todo ensanguentado. Então é outra parte também que é meio delicada. O que foi pior, na verdade, do que a cirurgia foi o pós-operatório. É muito delicado. Eu tive que dormir sentada durante 2 meses. Isso pra evitar o inchaço, né? Porque aí ia piorar, realmente. Depois de acordar, você parece que seu olho vai estourar se você abrir, sabe? Então, dava muito medo. E tomar banho também, muito complicado, porque você parece que se entrar um pouquinho de água, você não vai mais abrir o olho. Por fim, depois do depois de um tempo, a cirurgia infelizmente não ficou do jeito que eu queria. Ela ficou muito baixinha, então a dobrinha não ficou ainda do jeito que eu queria. Eu tinha 21 anos na época. Eu fiz até realmente nova cirurgia, né? Até que um dia eu tava procurando, vendo algumas técnicas, lendo um pouco a respeito. E aí eu achei uma técnica que se chama a técnica dos pontos. De imediato eu já fiquei bem interessada, porque eu achei realmente uma técnica bem diferente e com pós-operatório muito mais simples, tá? Aí eu fui procurar saber e eu fui na clínica fazer consulta pra ver realmente se dava pra usar no meu caso ou não, né? Essa técnica ela é legal pra quem não tem excesso de pele ou gordura. No meu caso, como eu já tinha feito a cirurgia tradicional da primeira vez, eu já tinha removido essa parte de gordura, realmente. Então, eu tinha como fazer essa cirurgia nessa segunda técnica. E lá fui eu. Eu fiz essa cirurgia nas minhas férias, então eu tinha um tempo de 10 dias mais ou menos para fazer a cirurgia e para fazer a recuperação, né, fazer o pós-operatório. No caso, essa cirurgia, o médico, ele primeiro faz a anestesia normal, que é bem parecida com a primeira técnica, né, bem rendiamente ao globo ocular. Em seguida, ele coloca uma lente de contato escura, que ela é rígida, para proteger realmente, porque como ele vai fazer ponto, ele vai fazer realmente algo bem próximo, né, do olho, precisa de algo para proteger. Essa lente de contato é a pior parte. Essa lente de contato, ela incomoda muito. Como você fica tenso, é muito complicado de ela entrar no olho. Do primeiro lado já foi difícil, do segundo já foi quase impossível. Mas, pois bem, fui lá, consegui colocar a lente de contato. E aí eu fui, enfim, pra operação em si. Essa operação, ela foi rápida até. Porque basicamente ele faz um ponto de um lado e faz um ponto do outro e puxa. É um fio cirúrgico assim bem fininho. Então com esse fio puxado, ele cria realmente a dobrinha. Então foi algo muito simples no final. O pós-operatório também foi super mais simples assim do que a primeira vez. Então em 2 dias eu já podia usar maquiagem, Lógico, eu tinha que evitar exercício físico, mas nada assim muito complicado, que nem. Na primeira vez eu não podia nem dormir direito. Dessa vez eu podia dormir, eu só fazia realmente cuidados como compressa de soro fisiológico, gelado e antibióticos. Apenas. Depois de umas 2 semanas já podia ver que o resultado já tinha ficado como eu queria. Comparando, né, essas técnicas, realmente a segunda foi muito melhor. O valor realmente das duas é muito parecido. Essa segunda vez que eu fiz a cirurgia foi em torno de R$ 2.500.
A primeira vez que eu fiz, realmente, eu acho que foi o que ajudou. Porque como ele falou que excesso, se você tiver excesso de pele e de gordura, ela pode não ficar tão boa, você pode às vezes não ter um efeito tão bom, né? Então acho que foi o que facilitou também no meu caso. Agora, na segunda técnica, eu tinha 27 anos. E realmente é sempre bom você estudar as duas técnicas, né? Realmente ver qual compensa mais também. A primeira é que a maioria dos orientais utiliza, que é a técnica tradicional. Porém, a recuperação ela vai ser muito mais complicada. A segunda, ela vai ser aplicável em alguns casos e também não é todo cirurgião que faz. Quando eu conversei com esse cirurgião, ele falou que em São Paulo eram menos de 10 médicos que faziam. Então, se em São Paulo já é difícil, então no resto dos estados acho que é um pouquinho mais complicado. Os idols também, no K-pop, realmente essa cirurgia é feita numa quantidade enorme. E dá muita diferença, realmente. Ressalta muito o olhar, sabe? E eu acho assim, se você não se sente bem, às vezes na foto, alguma coisa do tipo, eu acho que vale super a pena fazer sim a cirurgia. Eu não acho que você vai descaracterizar por causa disso. Você vai estar, assim, negando suas origens por causa dessa cirurgia. Muito pelo contrário, eu acho que é uma forma de você acentuar ainda mais, deixar ainda mais bonito o traço oriental. Então eu acho que vale super a pena. Eu super apoio. E o cílio também dá muita diferença. Porque o cílio, quando você faz a cirurgia, ele aparece bem mais, né? Porque não tem uma camada de pele encobrindo ele. Então parece que o cílio fica até mais comprido. Eu vou deixar pra vocês também o contato da clínica que eu fiz, tá? A cirurgia da última vez. Realmente é porque eu acho que é uma utilidade. Eu acho que todo mundo que gostaria de fazer, de repente não tem indicações, eu acho que sempre é bom você procurar bastante, né? Então, eu acho válido. Eu fiz e realmente gostei do resultado. Se vocês também tiverem perguntas sobre a cirurgia, tá, pessoal? E vocês, de repente, quiserem um segundo vídeo, fazer uma pergunta e respostas, podem mandar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre. Eu acho que realmente esse assunto eu acho bem legal porque quando eu queria fazer, eu não tinha muita fonte. Então, eu não tinha pra quem perguntar. Eu não tinha a quem recorrer. Então eu queria, mas eu falava, mas pra quem que eu faço? Com quem que eu faço essa cirurgia, né? Eu não tinha indicação. E nessa parte de estética, gente, precisa muito, é muito delicado. Porque imagina, você fazer cirurgia, dar algum problema, então tem que ter realmente recomendações. Eu fico aqui disponível pra vocês, caso vocês tenham dúvidas sobre, tá? Então deixem nos comentários do nosso vídeo, tá? No Twitter, enfim. Então é isso, pessoal. Se inscrevam, tá bom? No nosso canal. Curtam, compartilhem. E sempre realmente participem, tá bom? É muito importante realmente pra gente sempre fazer vídeos novos, sempre fazer algo que agrade realmente a vocês, tá bom, pessoal? Então até a próxima!